A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, meus amigos, meus colegas, companheiros aí do contato, da internet, todos que estão vendo esse vídeo ou vão ver esse vídeo, vão às vezes até compartilhar. Estou aqui à noite, em casa, e meditando na palavra do Senhor e meditando em algumas coisas que Cristo deixou para nós nas Escrituras, me fez pensar e meditar, e desta feita me sinto como constrangido ou comovido, orientado a fazer esse vídeo a referente a um julgamento, né? O tema é julgamento. Cristo, ele veio para salvar o que se havia perdido. Jesus Cristo, ele disse que ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Mas nós vemos nas páginas das Escrituras que o Senhor Jesus Cristo, ele fala de um juízo vindouro. Ele explica referente a um julgamento de Deus. E quando nós olhamos para as páginas da Bíblia Sagrada, nós vemos o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, melhor dizendo, em toda a sua trajetória, trazendo o homem, a mulher, a humanidade, um julgamento dos seus atos. A Bíblia vai dizer, no livro de Gênesis, que quando Adão e Eva eles pecam, há uma consequência do seu pecado, um julgamento. O julgamento da serpente, o julgamento de Eva e o julgamento de Adão. Nós vemos que quando Caim, ele descai o seu semblante perante as ofertas, perante o Senhor, tanto de Abel e Caim. Caim, ele fica entristecido e nós vemos uma orientação para Caim que Deus deu para que ele fosse aceito, dizendo, se tu fizeres o bem, tu serás aceito. Então, nós vemos a orientação. Caim, por esta feita, ele resolve deliberadamente assassinar o seu irmão, e de repente já vem um juízo iminente, que é um juízo naquele momento, né? Então nós vemos um juízo na palavra do Senhor vindo para muitas situações nas páginas sagradas, na Bíblia. Nós vemos quando Deus ele olha para a terra, e a Bíblia vai dizer que ele arrependeu-se de ter feito o homem. Ele muda a disposição quanto ao homem, né? Porque a Bíblia vai dizer que o Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando a Bíblia vai dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem, quando fala o homem, fala a raça humana, ele nota a atitude do homem perante ele, a atitude da humanidade perante ele. Então ele muda a disposição, porque conforme a atitude da humanidade perante Deus, vem também ali o agir de Deus, ou de consequência de juízo, ou de bênçãos. E a humanidade ela estava corrompida. E nós vemos o juízo de Deus através do dilúvio. Nós vemos o juízo e o julgamento de Deus em várias situações. Por que não falar de Sodoma e Gomorra, que vê o juízo de Deus? Por que não falar também do tratar de Deus com o povo de Israel no período da Babilônia de 70 anos, ali eles sendo cativos, escravos ali pelo povo babilônico, e tantos outros julgamentos, né? E também o Senhor Jesus Cristo, agora na era da graça, ele também diz que o Senhor iria julgar, que o Senhor iria trazer também um juízo. Mas peraí, Rafael, você veio aqui para nos alertar quanto um juízo de Deus. Essa mensagem não é uma mensagem atrativa, essa mensagem não é uma mensagem que traz adeptos, essa mensagem não é uma mensagem que traz pessoas que gostam de ouvir isso, porque pessoas se sentem ameaçadas. Mas o objetivo não é trazer uma ameaça, eu como leitor e crente das Escrituras, não, mas o objetivo é trazer um despertamento. Porque se Jesus Cristo ele trouxe um despertamento nas páginas da Bíblia Sagrada, é porque ele queria alertar a humanidade, o homem e a mulher, quanto
a um juízo vindouro. A Bíblia vai dizer que certa vez o Senhor Jesus Cristo disse: não temeis os homens que matam o corpo e não podem fazer nada com a alma, mas temei a Deus, que pode tanto matar o corpo e jogar a alma para o inferno. Aqui o Senhor Jesus Cristo ele alerta para que nós tememos a Deus, porque Deus ele tem esse poder, e nós vemos que a única forma de escapar desse juízo é arrepender dos nossos pecados. Nós vivemos em uma época em que as pessoas não querem renunciar às suas más obras. Nós vivemos numa época em que as pessoas não querem renunciar os seus erros, os seus pecados, e se humilhar perante Deus e também pedir perdão para o seu próximo. Nós vivemos em uma época em que é normal, as pessoas acham normal não aceitar, não reconhecer Deus, ou não submeter aquilo que Deus pede. E é muito simples, nós devemos submeter-se a Deus. A primeira coisa é o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. A segunda coisa é buscar a Deus. A Bíblia vai dizer em Isaías: buscai o Senhor enquanto é tempo, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e busca o Senhor. Então nós temos que buscar o Senhor enquanto é tempo, pois existe um tempo que Deus tem permitido para que nós possamos se arrepender, para que nós possamos buscar a tua vontade, buscar a tua face. Então nós todos devemos buscar o Senhor. Então você que está vendo esse vídeo, você que está ou vai ver esse vídeo, analise a sua vida, aceite a Jesus, se arrependa, se humilha, renuncie-se a si mesmo, renuncie o mundo, renuncie às suas próprias paixões, os seus desequilíbrios quanto ao uso de bebida, quanto ao uso de droga. Renuncie tudo isso, renuncie os pecados, mentira, renuncie as atitudes da tua vida. Peça graça ao Senhor Jesus Cristo, peça perdão dos seus erros, porque somente dessa forma, se arrependendo e recebendo o perdão de Jesus Cristo, recebendo o Espírito Santo, o Consolador, você vai conseguir vencer o pecado, vencer o seu erro, vencer essas dificuldades e alcançar a salvação em Cristo Jesus. E por fim, quando você conseguir este perdão, quando você conseguir essa graça, você vai notar que vai estar próximo da vitória, pois você vai ter a vida eterna, o reino de Deus na tua vida. Então, assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, quem está em Cristo, ele tem estas promessas. Ele passou da morte para a vida. A Bíblia vai dizer que, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que não vai ter mais condenação. Então não vai ter um julgamento no sentido de juízo e o caminho do céu ou do inferno, mas quem está em Cristo, ele passou da morte para a vida, ele venceu. Então a pessoa que está em Cristo Jesus Cristo, ele tem a vida eterna, ele tem o reino dos céus, ele tem o reino de Deus, ele tem a promessa, ele é detentor da promessa de Deus, da promessa que o Senhor Jesus Cristo que disse, aleluia, de buscar o povo dele. Então ele escapou desse juízo que é eminente, esse juízo que vai vir em um tempo oportuno, em um tempo que Deus determinou que viria esse tempo. Então aproveite o tempo que você tem, que Deus te dá, e aceite a Jesus. Busque a Deus, se arrependa, busque consertar os seus erros, busque pedir perdão ao seu próximo, busque colocar a tua vida em ordem. Certa vez o profeta Isaías disse para o rei: coloca a tua casa em ordem. Então é tempo de colocar a casa em ordem e escapar desse julgamento, desse juízo vindouro. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor Jesus.